és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tem até o fim. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Hoje o Senhor nos leva no tempo comum às coisas do cotidiano, porque o nosso cotidiano precisa ser ordenado pela palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender um conceito que não é dado para nós, porque o Ocidente se empobreceu muito nos últimos 400 anos. Nós temos vivido um tempo de anticonhecimento, contra o conhecimento. Então, quando nós falamos em poder, o poder, ele se manifesta em 3 camadas. Nós temos o poder temporal, nós temos o poder intelectual e nós temos o poder espiritual, sempre. Essa conversa de ateu, essa conversa de que não tenho religião, tudo isso não existe. O ser humano sempre, porque é uma das camadas da sua existência, ele sempre está debaixo de algum poder espiritual, seja ele falso ou verdadeiro. Então, quando a gente vive um caos, quando a gente vive uma dificuldade, é preciso parar e reordenar todas as coisas. Você não pode continuar a caminhar se o sentido que você caminha é errado. Você não pode. Por isso que nosso Senhor, sempre na sua palavra, Ele vai fazer esses momentos de reset, de recomeço. A própria natureza nos ensina isso. Todo dia tem um reset. A noite é o resetar do dia. Acabou. Final da semana é o resetar. Final do ano é um resetar. Nós estamos sempre recomeçando. Agora, eu só posso recomeçar se eu tiver os dispositivos espirituais e intelectuais. E é interessante que os nossos inimigos, que são físicos e espirituais, eles começaram a demolir a sociedade católica a partir do intelecto. Primeiro foi derrubado, não o reino, mas primeiro foram derrubadas as bases intelectuais da nossa sociedade. Por isso que eu digo para vocês que nós não temos como recuperar mais o Ocidente. Acabou. Você pode salvar sua família, mas salvar o pensamento ocidental católico não dá mais. E essa demolição aconteceu ao longo desses séculos que eu falei, e essa demolição começou pelo caminho intelectual. Por qual razão? Porque quando você não conhece o sentido, quando você não tem profundidade de alma, você não consegue realizar nada. Você pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se você não sabe o que está fazendo, se você não sabe para onde vai, você não consegue caminhar. E nós encontramos muita gente assim, que está tão desordenada interiormente, que não consegue realizar nada, nem por si e nem pelos outros. Hoje, nosso Senhor começa, na primeira leitura, a falar para nós sobre essa realidade de recomeço. O povo de Deus estava voltando para a sua terra, porque eles foram expulsos de Jerusalém várias vezes, e numa dessas voltas, num desses recomeços, baixa um pouquinho o agudo do meu e vê se está com pouca compressão no microfone. Quando eles voltam, eles encontram somente as ruínas ali. E encontrando as ruínas ali, eles então pensam, nós temos que recomeçar. E é aqui que a palavra de Deus começa a ter ligação com a nossa vida. Nós também somos cheios de ruínas. Nós também somos cheios de resquícios. E de vez em quando, meus irmãos, é tanta coisa destruída em nós que não dá para continuar. Enquanto dá para caminhar, a gente caminha. Mas chega uma hora que a destruição que foi perpetrada, o mal que foi feito foi tão grande que a gente precisa parar, porque é ruína demais. E isso aconteceu hoje, na primeira leitura. E aqui nós temos 2 homens, Esdras
e Neemias. Um mestre, um rabi e um sacerdote. Por quê, padre? Porque a gente só recomeça se tiver poder espiritual e intelectual. Não adianta dinheiro, não adianta boa vontade, não adianta força, não adianta livro, tem que ter poder intelectual. Esdras e Neemias. E é interessante que eles não começam rezando, porque primeiro é preciso compreender. Isso aqui, meus irmãos, na filosofia é o tal do Dasein do Heidegger, né? Você tem que ter consciência da situação que você está. Qual é a minha situação? Onde é que eu estou? Qual o grau daquilo que eu preciso realizar? E aqui nessa hora, eles começam a ler o livro da lei. Poder intelectual. Padre, como assim livro da lei, poder intelectual? O mundo, são 3 mundos. O mundo de Deus, o mundo dentro do homem e o mundo criado. Todos esses 3 mundos foram criados a partir do pensamento de Deus. E onde é que eu encontro o pensamento de Deus? Na sua palavra. O jeito de Deus pensar está expresso na sua palavra. Por isso que eles começam a ler o livro da lei. Por que a gente lê todo dia aqui na igreja a Bíblia? Porque a Bíblia vai reordenando o mundo dentro de mim, o mundo ao meu redor e o mundo espiritual. Então eles começam a ler. E aqui ele faz questão de dizer que foi lido o texto para aqueles que tinham condição de entender. Para aqueles que estão na infância intelectual, não adianta. Eles são conduzidos por outros. Só é capaz de entender as coisas de Deus quem quer tomar as rédeas da própria vida nas mãos. Talvez seja essa a parte mais difícil de crescer. Para crescer, você tem que abandonar a cadeira de vítima. Pessoas que dizem o culpado é sempre outro, pessoas que dizem eu sou assim por causa de outra pessoa, nunca vão amadurecer. São eternas crianças no sentido ruim. Não querem crescer. Saia da cadeira de vítima. Eu viajei esses dias e em todo canto eu ouvi, isso aqui aconteceu, mas é porque no século tal pessoa fez isso. Já tem 200 anos e a culpa é de quem fez ainda? 200 anos se passaram e ainda estão na cadeira de vítima. Padre, mas as pessoas nos fazem mal. E elas vão continuar fazendo. Agora, você sentar na cadeira de vítima é você paralisar a sua vida. Então, por isso, meus irmãos, compreender. Por isso, tomar consciência. Ter posse da situação que você está, para poder ir para frente. Essa é a parte mais difícil de crescer. Eu sou o único responsável pela minha vida. As mudanças que eu quero realizar só virão a partir de Deus e de mim. As melhorias que eu quero viver só virão se eu tiver força. E esse povo percebeu isso. E o que é que eles fazem? Eles todos ficam de pé e escutam com atenção, porque eles querem entender. Eles querem viver, eles querem ter o poder intelectual para realizar, para ir para frente. Porque gente para nos colocar para trás é só o que tem. Porque gente que não gosta de você, de mim, é só o que tem. E nós não vamos ficar paralisados por causa deles. Por isso não adianta se sentar na cadeira de vítima. Por isso não adianta ficar chorando. É chorando e andando. É chorando e lutando. Não adianta. Olha como esse povo nos ensina. Eles não ficaram, a culpa é da Pérsia, não, a culpa é da Grécia. Não, eles disseram, Deus, qual é a sua palavra para nós? Nós queremos ouvir. Faça isso na sua vida. Padre, mas é porque há 10 anos atrás eu fui traído. Sim. E aí? Você vai ficar preso lá? Padre, é porque na minha vida nada foi fácil. Sim. Saia desse lugar terrível. Pelo poder intelectual. Aprenda. Nós temos 2 maneiras de aprender. Ouvindo ou apanhando. Qual é a melhor? Mas qual que as pessoas escolhem mais? O importante é aprender. Um vai custar mais caro, não é? Então esse povo aprendeu ali.
e disseram: fala conosco, Senhor. E aqui nós vemos a necessidade de um homem de Deus que fale a palavra do Senhor. Enquanto eu estiver na Paróquia da Glória, todas as vezes que vocês vierem para cá, aqui vocês não vão ouvir progressismo, wokeismo, nada disso. Vocês vão ouvir aqui, enquanto eu estiver vivo, e se eu me permitir falar, a palavra do Senhor. Sabem por quê? Porque é ela que realmente nos leva para frente. Não adianta falar outra coisa que não esta. É preciso que na sua casa, é preciso que na igreja tenhamos homens e mulheres de Deus que falem a palavra de Deus, que falem o pensamento de Deus, é isto que importa. A segunda coisa, o rabino que estava ali, né, o mestre que estava explicando, ele coloca a Bíblia num lugar, coloca a Torá num lugar elevado, porque caminhar intelectualmente é subir. Por que eu preciso aprender coisas? Quando eu aprendo, eu estou subindo. E aqui tem outra coisa muito interessante. Quanto mais você sobe, mais estreito é o caminho, mais difícil é o caminho e menos gente sobe com você. Então você necessariamente vai precisar se curar de uma coisa que muita gente tem. Sabe o que é? Dependência. Dependência dos outros. Tem gente que não consegue, por exemplo, fazer compra sozinho. Tem gente que não consegue ficar em casa sozinho. Não estou julgando, viu? É terrível, até é doído para quem vive isso. Mas isso é dependência. Quanto mais você crescer no poder intelectual que Deus te dará, mais você vai caminhar para o alto. E é um caminho muitas vezes solitário. Por isso que muita gente não quer subir. Por isso que muita gente escolhe não caminhar com Deus. Porque caminhar com Deus é um caminho de subida. Depois, meus irmãos, que eles leem o livro, aí vem o sacerdote e pergunta: vocês vão caminhar com Deus? Vocês vão aderir à lei? E eles dizem: vamos. E ali eles começam então a se ajoelhar. Eles estavam de pé, porque de pé é a postura de quem está pronto para o combate. É de quem está pronto para a luta, de pé. Por isso que na igreja a gente tem hora que está sentado, sentado é a hora em que nós estamos recebendo, e hora nós estamos em pé, que é a hora em que nós estamos respondendo a Deus com a nossa prontidão. Mas eles não estão de pé mais, eles estão de joelhos. De joelhos é adoração. E ali o sacerdote começa a rezar com eles, porque são as duas coisas que constroem a nossa vida: ensino e oração. Ensino e oração. Padre, minha casa está uma bagunça, o que é que eu faço? Ensino e oração. Minha vida está uma bagunça, o que é que eu faço? Ensino e oração. E você vai recebendo, e aquilo vai te gerando em ti uma vida nova. Então é a primeira leitura. Padre, o que é que tem a ver isso com o evangelho? Tudo. Jesus vai para um lugar no evangelho, qual é? Sinagoga. Um lugar, não é ali uma construção, a sinagoga. A sinagoga era o lugar do ensino e da oração. Para os judeus, o que é que significa a sinagoga? 6 dias eu estou trabalhando, fazendo as sementes produzirem. Mas um dia da semana eu não vou trabalhar, porque é Deus que vai semear as sementes dele em mim. É Deus que vai lançar as suas sementes na minha vida. É o Shabat. Era o dia do descanso. O descanso da terra do meu coração. Isso é tão bonito, não é? Deixar a terra do coração descansar. Padre, o que é que isso tem a ver com a gente? Tudo. Por que é que as pessoas são tão desordenadas emocionalmente? Porque não dão tempo da terra do coração descansar. Deixe a terra do coração descansar. Tem gente que passa a vida inteira atrás de emoção, não é? Eu quero emoção, vou pular de um canto. Agora eu... Não. Deixe a terra do coração descansar. Porque ali, quando a terra descansa, ela vai gerando vida que não podia gerar antes. Aqui, nós chegamos então no Evangelho. E eu queria passar rapidamente pela segunda leitura, porque São Paulo hoje está agindo como um excelente filósofo que ele é. São Paulo teve contato com uma filosofia, que inclusive foi moda lá em Roma, que era a filosofia estoica.
E os mestres estoicos, eles explicam algo interessante que São Paulo absorveu e reproduziu aqui. Eles explicam para nós que os nossos sentidos são forças. Aí o pessoal vem ler Freud, Freud diz isso. Não, tá lá no estoicismo já, viu? Esse povo só faz copiar. Aí você chega lá no estoicismo e aprende. Nossos sentidos, sentimentos e pensamentos, eles são forças. E o que a gente faz com uma coisa que é forte, com um poder? A gente direciona. O que você faz com a força das suas pernas? Você direciona para você caminhar. O que você faz com a força da sua racionalidade? Você direciona para você fazer as suas tarefas. O que você faz com a força do seu corpo? Você utiliza para que ela te dê a chance de você ser feliz e realizar a sua vocação. Força é para isso. Então, sim, eu estou indo contra o freudianismo. Nós não vamos ficar reféns das nossas pulsões. Nós precisamos dominá-las. Inclusive, é isso que São Paulo fala. Ele fala, o pé, a mão, o olho, pé, mão, olho, genital, dentro do pensamento estoico e também no mundo judaico, são sentidos do nosso corpo. Para nós ocidentais são 5 sentidos, não é? Para os orientais são 8. Pé, mão e genital. Então, você tem aqui ele dizendo, o pé não pode dizer para a mão, ou seja, desordem nos nossos sentidos. E o que são os sentidos? Na filosofia estoica, os sentidos são as portas, as pontes por onde o meu mundo interior comunica-se com o meu mundo exterior, com o mundo fora de mim. Então é uma porta onde eu vou e volto direto. Mas se isso estiver em desordem, meu corpo não funciona, minha alma não funciona, minha psique não funciona. E muita gente está vivendo exatamente isso. O que é ansiedade? O que é depressão? O que é pensamento intrusivo, obsessivo? Sentidos em nós que estão desordenados. Nós estamos num ponto em que chega até o momento de algumas pessoas não conseguirem mais sair de casa. É desordem. Então São Paulo diz, ordena os teus sentidos. Queridos filhos, para os orientais, isso deve acontecer de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos é o tempo que nós temos para aprender a lidar com os nossos sentidos. Quem não aprendeu, já está atrasado. E aí ele vai colocar, a partir da segunda leitura, essa realidade. Eu preciso colocar as coisas na sua hierarquia. Organize dentro de você os seus sentimentos, o seu querer, as suas vontades, os seus sentidos. Ordene, senão eles vão dominar você. O que acontece com uma força desordenada? Ela se torna uma força destrutiva. E tem gente que se destrói, literalmente. Chegando no Evangelho, que é onde eu quero chegar, nosso Senhor hoje nos apresenta algumas coisas muito sutis. E a sutileza é própria da intelectualidade, né? Queridos irmãos, primeiro o Senhor diz, eu vou até a Galileia. Galileia era uma região que as pessoas evitavam. Os judeus evitavam a Galileia, porque a Galileia tinha se tornado uma região paganizada. Jesus não evitou. Inclusive ele nasce em Belém, mas vai morar a infância em Nazaré, Galileia, e depois que cresce escolhe Cafarnaum, que também fica na Galileia. Ele só vai a Jerusalém para viver a religião e depois para morrer e ressuscitar. Mas é a Galileia. E o que é que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que Deus está no meio da confusão das nossas vidas. Geralmente, qual é a nossa decisão? A gente escolhe esconder as sujeiras debaixo do tapete. Geralmente, qual é a nossa postura? A gente escolhe viver somente o lado bom da vida e não entrar em atrito e não entrar em conflito com aquilo de ruim que há em nós. Jesus, quando desce a Galileia, está nos dizendo o quê? Eu vou para o meio da crise, eu vou para o meio do problema, eu vou para o meio da confusão. O que é que isso tem a ver conosco, Padre? Às vezes nós mesmos não gostamos de descer aos porões da nossa vida. Às vezes nós mesmos não gostamos de confrontar a podridão que existe dentro de cada um de nós. Jesus vai para o meio da Galileia.
Por que que é assim, padre? Porque quem ama alguém não ama só o lado bom da pessoa. Você não pode amar seu filho só quando tira 10. Você não pode amar sua mulher só quando está bonita, arrumada. Não que ela seja feia. Você tem que amar a pessoa com tudo o que ela é. Então Jesus descer a Galileia é Ele dizendo: eu vou para o meio da confusão da tua vida. Tua confusão, teus problemas, tuas imundícies, elas não me afastam de ti. Eu vou para o meio da crise. Queridos filhos, para mim, isso é tão bonito, porque é Jesus dizendo: Padre Elano, se você tiver todo errado, eu ainda estarei com você. Eu vou para o meio da sua confusão. É um Deus de amor. É um Deus que abraça aquilo que eu sou. E indo para Galileia, Jesus escolhe uma cidade, sua cidade natal. Qual é o nome da cidade? Um N. E Nazaré vem da palavra hebraica Nazir. E Nazir significa consagrado. Padre, por que isso é importante? Olhem como é que a Bíblia nos ensina. Jesus está no meio da confusão, não é? Mas ele não se torna confusão. Ele continua a viver como um consagrado. Se você estiver no meio de uma confusão, não perca a sua essência. Se você estiver no meio de gente que não presta, não perca a sua essência. Continue vivendo como Nazir. Continue vivendo como um consagrado. É o que Jesus ensina. Como é que eu vou reordenar o caos da minha vida, Padre? Como é que eu vou tirar a minha vida da confusão em que me meti? Vivendo como um consagrado. E essa palavra consagrado, na língua de Jesus, tem uma explicação bonita. Consagrado é aquele que está reservado, que está separado. Então viva como alguém que foi reservado para Deus. Viva diferente dos outros. Graças a Deus nós chegamos no momento da história do Ocidente em que a fé católica se torna de novo relevante intelectualmente. Então eu digo para vocês, vivam diferente. Vivam de um jeito diferente. Vivam como consagrados. É isso que o Senhor hoje nos ensina, indo a Galileia, a nossa Galileia. Inclusive era chamada de Galileia das Nações. Galileia pagã. Uma região toda helenizada. Toda já vivendo o mundo grego-romano, greco-romano. Jesus vai para o meio da confusão. E indo para lá ele dá uma mensagem. Qual é? Eu vou para o lugar da consagração. O que existe em você de sagrado é poderoso. O que existe de Deus em nós é poderoso. Aquilo que Deus pôs em nós é mais forte do que o mundo. Aquilo que existe em você de consagração, de filho de Deus, tem poder para reorganizar a sua vida. Por isso que Jesus, ele saiu do Pai, mas não perdeu sua consagração. Continuou vivendo como um Nazir. E indo até Nazaré, ele vai para o lugar mais sagrado. Qual era? A sinagoga. Porque a fé era vivida em 2 lugares. Onde é que você vivia a liturgia e o ensino? Quais eram os lugares de ensino e de oração? A casa da família e a sinagoga. Por isso que antes de entrar na casa, lava o pé, lava a mão, tira a sandália, tira o cinto. Para quê? Porque sua casa é sagrada. Por isso, antes de chegar na sinagoga, lava o braço, lava o pé, coloca a roupa, coloca o tzitzit. Por quê? Porque ali você está num lugar consagrado. Então, não esqueçam que a força da consagração de Deus que está em vocês é grande. É mais poderosa do que os problemas. Nós vamos para frente por quê? Porque existe uma porção de Deus em você e em mim. Redescubra o que existe de sagrado em você e você vai ver a força de Deus que está em você. Jesus então vai para a sinagoga no dia mais santo, que era o sábado, e vai fazer a coisa mais santa, que é tomar o rolo da lei. Havia 2 leituras, nós temos 2 leituras dentro do costume quando fala assim, não é? Como costume. Qual era o costume? Você lia todas as escrituras em 3 anos, no costume judaico.
primeira leitura era sempre o Pentateuco. E a segunda leitura era sempre os profetas. E em casa, durante a semana, o resto da semana, você lia os livros sapienciais. Então a Igreja Católica pegou toda essa ordem litúrgica do mundo judaico. Primeira leitura, segunda leitura, missa de domingo, missa de semana, é a mesma coisa. Então você lia a Torá e você lia depois os profetas. Jesus foi fazer a segunda leitura, chamada de Haftará, que é a conclusão, é o fechamento. Interessante, né? Ele vem para concluir mesmo. E na hora que ele vai ler, dão a ele, eu não sei se era o do dia ou se ele escolheu. Eu não tenho como saber, só no céu quando eu chegar. Quando ele toma o livro, ele recebeu o livro do profeta Isaías. E recebeu a parte do profeta Isaías que fala sobre o Messias. E não esqueçam que aquele povo estava esperando o Salvador, porque há 80 anos eles tinham sido escravos de Roma e continuavam escravos até então. Jesus então toma o livro do profeta Isaías e começa a ler. Isso é uma grande honra. É uma grande autoridade. Um homem que é capaz de falar a palavra e de ler a palavra é um homem completo. É a vocação do homem, inclusive. Nós homens nascemos para quê? Para ler a palavra de Deus, para ter a palavra do Senhor em nossa boca. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para ter a palavra de Deus em nossa boca. E é uma grande honra para nós ter a capacidade de olhar para as letras da lei. Então Jesus estava vivendo um momento sagrado da vida dele. E vivendo esse momento, ele diz o livro do profeta Isaías. E o que diz a profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me coroou. Eu sou coroado com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor me completa. Queridos irmãos, é exatamente isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Sabem qual é o nosso erro muitas vezes? Nós queremos resolver as coisas sem Deus. Nós queremos chegar para Deus e dizer: Deus, eu resolvi. Não, é o contrário. Eu preciso chegar e dizer: Deus, eu não consigo. Completa em mim o que falta. Eu não consigo. Vocês acham que Deus, quando vê um filho dizendo eu não consigo, ele ajuda ou ele zomba de nós? Ele ajuda. Por isso que o Espírito do Senhor está sobre Jesus. Porque Deus deseja completar aquilo que falta em nós. Então o Senhor deseja coroar você com o Espírito Santo. Padre, o que é coroar com o Espírito Santo? Terminar aquilo que faltou. Vocês sabem que quem criou o mundo foi o Espírito Santo. É Ele que é o artífice do mundo. Então quando o Espírito Santo vem sobre nós, é para quê? É para completar, para consertar aquilo que em nós está desordenado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me reveste. Ele me banha com a sua unção, com óleo. E o que é esse óleo? 3 coisas. Quando um guerreiro ia para a Olimpíada, o que ele passava no corpo? Ó a dica, gente, qual era? Por que ele passava óleo? Para na hora do adversário, na hora que o adversário agarrasse, ele não era tomado. O óleo fazia com que o adversário deslizasse a mão. Então o óleo é defesa. Quando uma pessoa tinha um ferimento, o que é que colocava na ferida? Vinho, antisséptico e cicatrizante, óleo. Então óleo também é cura. E quando um rei, um profeta ou um sacerdote era ungido, o que é que era derramado sobre ele? Óleo de oliveira. Não é óleo de panela, de cozinha. Óleo de oliveira. Padre, por que é de oliveira? Porque a oliveira representa resistência. Uma das poucas plantas que floresce na neve e no sol. Então, oliveira. Segundo, porque a oliveira foi a primeira plantinha que a pombinha levou para Noé, quando a água começou a baixar. Então, a oliveira representa renascimento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me unge. Por isso que eu dizia para vocês, que Deus deseja te coroar com o Espírito Santo. Para quê? Para te curar, te defender e te ungir, te consagrar. Segunda coisa que o Senhor diz:
O Senhor vai dizer agora as 4 coisas que a serpente fez conosco no paraíso. A serpente tirou a nossa audição, a serpente tirou a nossa visão, a serpente tirou o nosso caminhar e a serpente nos tornou cativos, tirou a nossa liberdade. O que é que o Senhor diz hoje no Evangelho? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Que são os pobres? Aqui o pessoal da TL acha que é só o pobre que falta alguma coisa. Não. Sabe o que é o pobre? É aquele que devia ter e não tem. Nós fomos roubados daquilo que devia ser nosso. O maligno tirou o que devia ser nosso. Então o Senhor vem devolver. O Senhor vem tirar de mim, o Senhor vem devolver e me tirar da pobreza. Segunda coisa, me enviou para proclamar a libertação aos cativos. O demônio nos prendeu na fortaleza da morte. Então o Senhor nos liberta, nos tira da fortaleza da morte. Terceira coisa, o Senhor me enviou para dar a vista aos cegos. É o sentido mais importante de uma pessoa, a visão. É o sentido que serve para guiar. Então o Senhor devolve os olhos. Qual foi o sentido que a serpente feriu em Eva primeiro? A visão. Então o Senhor está devolvendo a visão espiritual e física. E a última coisa, não é a última no texto original, mas é a última aqui. Me enviou para proclamar a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor. Sabe o que é o ano da graça? O ano do perdão. O ano em que o perdão é derramado sobre todos. O Senhor vem derramar perdão. Tem uma coisa interessante. No texto original, também diz o texto que o Senhor me enviou para anunciar o tempo da vingança do Senhor. Jesus omite isso. Por qual razão que ele omite? Porque ele, nesse momento, não veio ainda para castigar. Ele veio ainda para salvar. Então, por isso, ele omite. E também a explicação que eu acho mais bonita, porque o Senhor logo no final diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. E o juízo do Senhor só vai se cumprir no final dos tempos. O juízo completo. Concluindo, meus filhos, já preparando nossa canção, o Senhor hoje nos leva para a sinagoga e nos devolve aquilo que foi tirado de nós. Mas o que esse texto, Padre, significa para nós? Eu queria concluir com esse ponto que está aqui logo no início. Diz que o Espírito Santo levou Jesus para a Galileia. A força do Espírito Santo levou Jesus para a Galileia. Essa palavra grega não é força. A palavra original é a palavra dinamis, que significa movimento de vida. O Senhor deseja gerar um movimento de vida dentro de nós. E nós vamos, neste instante, rezar e cantar juntos para que essa palavra caia no nosso coração. Baixe um instante a sua cabeça. Nós agora vamos entrar nas nossas Galileias. Nós agora vamos entrar no lugar da nossa confusão. Nós agora vamos entrar no lugar onde para nós as coisas foram perdidas, nas nossas ruínas. E entrando ali, nas ruínas da nossa própria vida, o Senhor caminha conosco. É o Senhor que acalma, é o Senhor que tira a nossa ansiedade, é o Senhor que cura, é Ele que dá força para ir para frente. Tem tanta gente que tem lutado sozinha, tem tanta gente que tem caído no mesmo lugar tantas vezes. É porque o Senhor ainda não chegou na sua Galileia. Hoje Ele quer chegar. Então abra o seu coração. Eu preciso dizer isso, o Senhor toca o meu coração para dizer: você, filho e filha, que está cuidando de outras pessoas, você que está carregando outras pessoas, você precisa reordenar a sua vida. Você precisa consertar dentro de você aquilo que foi quebrado.
Uma pessoa quebrada não consegue ajudar outra. Uma pessoa doente não consegue ajudar outro. Por isso você precisa primeiro se consertar. Então deixe o Senhor entrar na sua Galileia. Você que está irritado, você que está cansado, você que está exausto, você que está abatido, quebrado, oprimido, cego, cativo. Deus desceu para a nossa Galileia. A segunda coisa que nós vamos rezar aqui. Assim como Esdras e Neemias, o Senhor pergunta para nós: você quer caminhar comigo ou não? Porque eu vejo muitos corações rebeldes. Eu vejo muitos corações que começam a caminhar com Deus e depois se afastam. Pessoas que estão aqui agora na igreja, mas durante a pregação inteira diziam palavras de oposição dentro de si. E alguns até diziam baixinho para a pessoa que te trouxe para a igreja. É preciso abrir o coração, aceitar a ajuda do Senhor. Jesus diz: hoje se cumpre essa palavra na tua vida. Você recebe essa palavra, você acolhe essa palavra ou não? Dê a sua resposta para o Senhor. Senhor Jesus, eu só tenho a Ti. Tu és, Senhor Deus, o único, o maior, o primeiro e o último da minha vida. Então eu te digo sim, Senhor. Entra no caos da minha Galileia e me faz viver como um consagrado, separado, reservado para Ti. A última coisa que vamos rezar antes de cantar, segura minha mão, Mi maior. Vamos pedir ao Senhor também neste instante, que Ele nos unja, que Ele faça sobre nós a sua unção, nos revestindo. Nós estamos nus para as nossas batalhas. Nós temos muitas batalhas para enfrentar. É isso, Senhor, que o Senhor quer? Vamos então. Eu quero falar aos jovens que estão amadurecendo com dificuldade, que estão sofrendo para crescer. Às vezes nós, mais velhos, não entendemos os sofrimentos dos mais jovens. Os jovens estão com dificuldade para crescer. Está sendo difícil para eles amadurecer. Por isso nós nos voltamos a eles, nós olhamos para eles agora, Senhor. É a nossa Galileia. E o Senhor diz: eu quero te revestir. Eu quero te banhar com a minha unção para você cumprir aquilo que você precisa cumprir. Repouse no Senhor agora. Se derrame nos braços de Deus. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte, eu sou teu Salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. Eu não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, seguro a tua mão, eu te levo comigo,
eu te levo comigo. E onde eu estiver, e onde eu estiver, lá comigo, lá comigo estarás. Às vezes, Senhor, nós só precisamos de uma mão estendida para nós. E quantas vezes, Senhor, nós não encontramos as mãos das pessoas, porque às vezes nós estamos cercados de tantas pessoas quebradas, que não há quem estenda a mão. Outras vezes, Senhor, nós confiamos nas pessoas erradas. Nós esperamos socorro de quem não nos ama. E eu preciso, Senhor, mexer nessa ferida. O Senhor não te condena pelos teus erros, o Senhor não te condena pelos meus erros, não me condena. Mas Ele precisa saber, você quer sair da cova ou não? Ou você quer ficar nesse lugar de vitimismo? Ou você quer cobrir-se com o cobertor da tristeza? É escolha, é decisão. E sim, eu vou gritar isso, porque o Senhor não quer te perder. É hora de caminhar, é hora de ir para frente, é hora de ir com Jesus. Ele hoje vai na sinagoga para dizer: eu estou conduzindo a vida de vocês, eu estou à frente, você não está só, você tem um pastor, eu conduzo a sua vida. Se na sua vida passou alguém que não te ama, passou alguém que te fez mal, é hora de seguir em frente. É hora de reconstruir-se. É hora de ser quem você nasceu para ser. Você que trouxe alguém para a igreja, você que está em família, você que está com as pessoas que você ama, seja essa pessoa de Deus, como Esdras, como Neemias. Fortaleça quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa, mas de todo o coração: eu estou com você, porque eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Diga para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para a namorada, para a noiva. Eu digo para cada paroquiano: eu acredito em você, porque Deus acredita em você. Ele desce até a nossa Galileia para dizer: aqui não é o teu lugar. Não é aqui caído, não é aqui no choro, é hora de caminhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. O céu não desistiu de mim. Nós somos jogados fora com tanta facilidade pelas pessoas. Nós somos dispensados pelas pessoas com tanta facilidade. Eu vejo tanta gente aqui sofrendo por isso, porque se doa para gente que não merece. É hora de se levantar. É hora de seguir em frente. Sozinhos? Não, porque o Senhor vai conosco.